Identidade de Cristo é a nossa lição que vai terminar hoje. E aqui o versículo-chave dessa lição. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. O alvo dessa nossa lição é ver como que Jesus expõe a sua identidade, as palavras e ações que ele usa para revelar quem é e comprovar que Deus Pai o enviou para o cumprimento das Escrituras. Ele é o pão da vida, né? Essa aqui é a narrativa de João, né, que mostra a identidade de Jesus e é fundamental que compreendamos o que a Bíblia revela a respeito de Jesus. Por isso que nós estamos estudando João, pois nosso conjunto de crenças sobre Cristo determinará nosso comportamento como servos de Deus. Se não soubermos a respeito de quem servimos, não saberemos como servir, né? Então, esta lição vai nos ensinar muitas coisas. Eu peço a vocês atenção, nós vamos agora. Aqui é o texto que vai nos dizer o que aconteceu depois que houve a multiplicação e eles então saíram. Jesus mandou, né, os discípulos saírem de lá, pegarem o barco e irem para Cafarnaum. E depois que isso aconteceu, Jesus subiu para o monte, foi orar. Aí no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado, no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades, que era uma cidade litorânea ali, né, às margens do mar da Galileia, aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Quero só que vocês tenham como atenção, eles entraram no barco e foram para Cafarnaum em busca de Jesus, tá? Guarda isso aí na sua memória. Fazem essa pergunta a Jesus: quando que o senhor chegou aqui? Do tipo, como é que o senhor veio parar aqui se a gente não viu o senhor entrando num barco e vindo, né? E Jesus diz essa resposta aqui, ó. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vejam que Jesus não embarca, né, na conversa mole deles. Nós vamos reparar, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? Jesus não está pedindo, por favor, creiam em mim. Jesus tem compaixão, Jesus tem amor, Jesus é o bom pastor e ele vai ser objetivo. Por isso eu quero que vocês prestem atenção. Jesus não se desvia do foco. Então ele diz isso para aquela multidão que foi atrás dele. Vocês ficaram simplesmente satisfeitos porque foram alimentados. Por isso que vocês vieram atrás de mim. E diz mais para eles: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Lembram que eles tinham saído do local onde Jesus havia feito a multiplicação. Mas parece que não foi suficiente para eles. Eles pedem um sinal aqui. Eles dependem de ver para crer. E ainda assim, vendo, a gente já está percebendo, eles não creram. Né? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Eles disseram para Jesus isso. Ele lhes deu a comer pão do céu. E aí Jesus declara para eles: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus então situa a eles que não foi Moisés e diz a eles o que está acontecendo ali, naquele momento. Então, o passado e o presente, Jesus espelha para eles com essa resposta.
A multidão queria saber se Jesus faria um sinal ainda maior do que o que Moisés havia feito. Está lá em Êxodo 16, 35, o relato disso. A gente percebe que o Deus deles, quem era, gente? Era Moisés, né? Eles tinham Moisés como referência. Tudo girava em torno do que Moisés havia feito, dito. A multidão pede um sinal, sendo que algumas horas antes tinha visto a multiplicação. Foi o que eu falei, eles não entenderam nada. Na verdade, eles estavam ali realmente querendo aquilo que Jesus disse para eles, querendo mais pão, querendo aquilo que eles realmente consideravam por valor, com valor, né? Então veja, eles viram em Jesus uma pessoa notável, viram em Jesus alguém poderoso, alguém que pode fazer muitas coisas boas para eles, né? Mas não entenderam, assim como não entenderam que o maná era provisório, né? O maná era um símbolo do pão verdadeiro. O maná nada mais era do que Deus mostrando o cuidado dele com aquele povo ali, naqueles 40 anos no deserto. Mas era temporário, né? Tanto é que eles não podiam sequer guardar. Ele apodreceria se fosse guardado. Então é o dia a dia. Jesus está mostrando para eles que aquilo que aconteceu, aconteceu e não foi Moisés que fez. Foi Deus, o Pai, que havia sustentado eles ali e que agora estava dando a eles o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu. Até hoje muitas pessoas têm se perdido em tudo que envolve sinais e o desejo pelos sinais, né? Nossas reações diante do que Deus é ou do que Ele faz revela quem nós somos. Se somos meros seguidores como a multidão ou se somos verdadeiros discípulos que creem que Ele é Deus. Versículo 68 do nosso capítulo. Aqui o restante do nosso texto. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu, Jesus diz a eles, e dá vida ao mundo. E eles disseram, Senhor, dá-nos sempre este pão. Jesus então declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui até o 40. Jesus é o Salvador, gente. A multidão demonstrou que todo o interesse dela estava no que Cristo podia fazer, né? No que ele podia dar e não por quem ele é. Então essa diferença, essa falta de entendimento, essa percepção errada a respeito de quem é Jesus, daquele povo, trouxe para eles uma situação muito delicada, porque eles estavam diante do pão da vida e não estavam entendendo. Então Jesus afirma, todos os tipos de pães foram dados por Deus. O pão físico e o pão espiritual. O físico é aquele que eles comiam, né? E lá no deserto isso aconteceu por 40 anos. Não havia dúvida de que era assim o poder de Deus atuando na guarda, na manutenção da vida daquelas pessoas. Mas agora, Deus estava dando a eles o pão vivo, o pão do céu, o pão que não era mais temporário, o pão que apontava e que dava a vida eterna. Então, o pão físico, eles dizem o que a Jesus? Senhor, dê-nos sempre desse pão. É como se eles estivessem dizendo assim, a gente precisa todo dia desse pão. Ele precisa ser dado repetidamente, como era o maná. Então vejam que eles tinham a história do que aconteceu com o povo na saída do Egito para a terra de Canaã, o tempo que eles ficaram no deserto, tudo isso eles sabiam, mas eles só sabiam. Isso não despertou fé neles. E Jesus vem para eles agora e diz, o Pai está dando a vocês o pão da vida e eu sou o pão da vida. Jesus declara isso, né? E ele insiste, aquele que vem a mim nunca
terá fome. Não é um pão que tem que ser dado repetidamente. Ele é dado uma vez e basta, ele é suficiente. Jamais você vai ter necessidade de novo. E aquele que crê em mim nunca terá sede. A fé que Deus coloca no coração da pessoa, esta fé é permanente, né? Então nós vemos que Jesus Cristo aqui fala diretamente com aquela multidão de uma maneira clara. Vamos ver se eles entenderam. Jesus então dá uma resposta conclusiva, que foi o que eu falei. Eu sou o pão da vida. A comida física satisfaz temporariamente, mas o pão da vida, que era ele, que é ele, satisfaz eternamente. O maná era comido com os dentes, ingerido fisicamente, alimentava o estômago. Mas o pão da vida, que é Jesus, é entendido e recebido pela fé e alimenta a alma. Então Jesus é aquele que alimenta e sustenta para a vida eterna. Como eu coloquei aí, pela sua obra salvadora na cruz, recebida pela fé. A incredulidade daquelas pessoas e a compreensão errada, né, daquele povo foram confrontadas de uma maneira objetiva por Jesus. Jesus não deixa passar e diz a eles: vocês me viram, mas ainda não creem. Imagina que situação complicada, né, daquelas pessoas. Estavam diante da luz de Deus, do Filho de Deus, e não criam. Eles criam sim no que Moisés havia feito, né? Então muita gente hoje tem esse problema também. Está preso com algum tipo de idolatria, porque isso é idolatria, e não enxerga em Jesus o único Deus, né? Dois destaques que eu quero deixar aqui. Primeiro, Jesus acusou de incredulidade os cidadãos de Jerusalém e agora os da Galileia, porque ele diz exatamente isso: vocês me viram, mas ainda não creram. Eles viram apenas as coisas materiais, né, gente? Foi o que eles viram. Por isso que eles foram atrás de Jesus lá em Cafarnaum. E era o que eles desejavam. O versículo lá de Mateus 6:21 nos diz isso: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eles viram um homem poderosamente capaz, um rei em potencial. Eles viram comida, eles viram poder, eles testemunharam da revelação divina, mas somente a curiosidade deles, né, o que diz aí, apetites e ambições políticas é que foram despertadas, não a fé. Então, assim como eles, hoje nós temos muitas pessoas que até concordam com o ensino, acha muito bonito o evangelho, acha que Jesus Cristo é aquela pessoa boa, né? Mas não para eles crerem. Eles não conseguem crer. Eles não conseguem ter compromisso com Deus. Segundo, embora muitas pessoas não creiam, os propósitos salvadores de Deus não podem ser julgados como frustrados. A confiança de Jesus não se baseia no potencial para resposta positiva entre pessoas bem intencionadas, que foi o que eu falei agora há pouco. Pessoas que se aproximam, mas se aproximam para ver o que podem tirar dali. Não para terem fé, não para terem compromisso, não para glorificarem a Deus. Então Jesus Cristo não tem essa ideia e muito menos se baseia nisso. Eu quero que vocês pensem bem nisso, sabe? Que Jesus aqui nesse estudo, ele vai nos mostrar claramente, ele não está pedindo, por favor, creiam em mim. Longe disso, a confiança de Jesus está em seu Pai realizar os propósitos salvadores do Pai. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Esse comentário é do livro do Carson, né? Depois vocês podem tê-lo de novo lá no nosso grupo, desculpem. Bom, a doutrina da eleição se evidencia pela boca de Jesus, né? Deus é quem dá e Jesus é quem salva. Jesus é o modelo de obediência ao Pai. Então, esses versículos em destaque aqui: todo o que o Pai me der virá a mim. Por isso que fica evidente a eleição. Alguém pode vir a Jesus ou crer em Jesus se o Pai não tiver providenciado isso? Não.
Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E Jesus diz isso porque ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele diz isso aí embaixo nos versículos que seguem. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E esse olhar, gente, é um olhar perceptivo, né? É um olhar que entende, que reconhece, que discerne, que entende que ele é Deus. Nós vamos ver isso aqui e nos outros capítulos, né, de João. Isso é muito importante. O que Jesus quer, ele assume, quer que eles entendam, que ele, Jesus, assume toda a responsabilidade por sua salvação, de forma completa e definitiva. Ele vai manter e preservar todo aquele que o Pai lhe der. E irá ressuscitar esta pessoa no último dia. Ele vai fazer isso porque veio cumprir a vontade do Pai e é obediente ao Pai. Lá em Efésios a gente tem esse texto, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então quem escolhe é Deus. E esta é uma verdade que Jesus está dizendo. Entende? Então aquelas pessoas que Jesus disse, vocês me viram, mas ainda não creem, são pessoas que provavelmente não haviam recebido do Pai a escolha. Então isso é bastante importante para que a gente tenha a nossa mente fixada aqui e saibamos agradecer a Deus, porque nós não temos condições de sozinhos irmos a Cristo. A nossa fé foi dada por Deus, por isso nós somos atraídos por Deus para Jesus. Aqui eu fiz um resumo. A salvação é obra de Deus. Somente vão a Jesus aqueles que o Pai lhe dá. Deus é soberano na salvação. A iniciativa sempre é de Deus. Nós somos incapazes de ir a Cristo por nossa conta. Deus escolhe, é Ele que escolhe. Não somos nós que o escolhemos. A fé não é a causa da eleição, mas é a sua consequência. A escolha é eterna. A escolha é possessiva. Prova disso, o Espírito Santo é o selo de propriedade e garantia. A salvação é obra de Deus do início ao fim. Então é importante que nós tenhamos isso daqui claro na nossa mente. Isto é o que Jesus está ensinando. Depois o restante do nosso capítulo, eu vou ler o texto. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus para eles, parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja só que Jesus repete o que ele já havia dito, né? Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando estava ensinando, na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso escandaliza vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Ou vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Esse texto é bastante forte, né? E eu quero só ressaltar aqui, olha, a identidade de Jesus. E nós vamos começar a perceber as reações das pessoas ao Evangelho. Jesus foi incisivo, né? E aqui, nessa parte que eu ressaltei aqui, é tudo que ele fala a respeito de si, né? São as declarações dele a respeito da sua identidade. Eu sou o pão que desceu do céu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Asseguro que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João já dava essa informação. Lá no versículo 14 do capítulo 1, ele diz lá: a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É como o Logos, a palavra, encarnado, que Jesus é capaz de dar a sua carne, né? Pela vida do mundo. É o sacrifício dele na cruz do Calvário. É aqui que ele está dizendo o que vai acontecer. A carne dele é o seu corpo mesmo sendo entregue para que nós tivéssemos salvação. Nós tivéssemos vida eterna. Tudo que Jesus está dizendo àquelas pessoas é isso. Eu vou me entregar em sacrifício vivo para que vocês tenham vida eterna. E eu vou ressuscitar aquele que crê. E só vai crer aquele que o Pai trouxer a mim. Então Jesus resume isso, deixa muito claro isso, mas aquelas pessoas não entendem, né? Infelizmente. Eles rejeitam isso que Jesus falou. Essa passagem afirma que Deus é quem atua de forma especial para que o pecador se arrependa e creia em Jesus Cristo. Por isso que Jesus repreendeu aqueles críticos e falou para eles ficarem quietos. E afirmou e reafirmou, vocês viram quantas vezes ele repete que ele é o pão da vida. A mensagem da salvação que Jesus diz ali para aquelas pessoas é justamente para que elas entendam, não há outro meio. E essa mensagem é presente hoje. Deus é o autor da salvação. Não há nada que você possa fazer ou eu possa fazer, ou alguém diferente de Jesus possa fazer. Jesus descarta a soberba e a autocongratulação, né? E declara que o homem não tem capacidade de se salvar. Então, Deus é quem o salva. É Deus que promove isso. Parte de Deus, né? Diferente do que aconteceu pouco tempo antes,
aquelas pessoas que procuravam, né, por Jesus. Lembram que eu disse para vocês prestarem atenção naquele texto inicial? As pessoas foram, né, atrás de Jesus. Então, diferente daquilo, agora elas vão embora. Elas saem dali, de onde ouviram, da sinagoga de Cafarnaum, onde isso aconteceu. Elas vão embora. Depois das declarações que Jesus faz, a maioria abandona e volta lá para a sua vida, né? Eles rejeitam a mensagem do Evangelho. Reação típica dos falsos discípulos, que buscavam curas e milagres para sanear os seus males, para atender às suas expectativas, né? Enquanto Jesus foi fonte de cura, de comida, um bom candidato político, eles seguiam. Mas quando ele mostrou que eles estavam condenados porque estavam em pecado, porque não estavam crendo em Jesus, quando Jesus faz isso e mostra para eles que eles precisavam abandonar os pecados deles, né? Deixarem aquela vida, deixarem de crer em Moisés e passarem a crer em Jesus, que é o Filho de Deus que desceu do céu. Quando Jesus diz isso, eles se ofendem. Eles o abandonam. Como eu disse agora há pouco, eles voltam para a vida que eles tinham, né? Porque aquilo era duro, aquilo era rude, aquilo exigia mudança. E eles não estavam interessados nisso, né? Eles não queriam compromisso com ele. Eles só queriam os benefícios, os milagres. Jesus usa uma linguagem metafórica aqui, figurativa. E reitera que todo aquele que comer a sua carne e beber o seu sangue tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. E segue dizendo que é o pão que desceu do céu. E quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Jesus é incisivo, como eu disse. O que ele estava dizendo era figurado e não era uma alusão ao canibalismo, mas aquelas pessoas entenderam literalmente. Também não era uma alusão à transubstanciação, que hoje muitas igrejas entendem que é correto, que na ceia do Senhor o pão se transforma em carne e aquele suco de uva, aquele vinho se transforma em sangue. Não é isso, irmãos. Nunca foi. Jesus está tratando com aquelas pessoas de uma forma que chocasse, sim, para que elas prestassem atenção, elas fossem confrontadas. Os judeus receberam como literal a declaração que Jesus fez. A lei de Moisés proibia, e vejam aqui porque eles se sentiram ofendidos. A lei de Moisés proibia beber sangue e até comer a carne que tivesse sangue nela ainda. Portanto, para eles aquilo era abominável, o que Jesus estava falando. Inconcebível e por isso ofensivo, né? Comer a sua carne e beber o seu sangue quer dizer recebê-lo no seu interior, no seu íntimo. Ele é a palavra encarnada. Comer dela é nos alimentar espiritualmente, é conhecer e desejar conhecer, é meditar, é estudar, é guardar no coração a palavra como você guarda um tesouro, algo valioso. Isso é o que Jesus estava dizendo. E a gente vai ver mais adiante agora que ele tinha um propósito muito claro aqui. Ele era o pão da vida. O que se faz com o pão? Você come. Mas não era comer o seu corpo, mastigar a sua pele, a sua carne, no sentido literal. E sim a palavra que ele estava dizendo, né? Tudo aquilo que ele havia feito até ali, de milagres, de sinais, era exatamente o que eles tinham que entender. De que ele era o Filho de Deus. Que aquele que estava fazendo aquilo estava mostrando a glória de Deus. Aquilo que ele estava dizendo que era o pão da vida e que quem comesse dele tinha vida eterna, né? Teria a vida eterna assegurada. E hoje, trazendo para cá, tem a vida eterna assegurada. O que Jesus estava dizendo precisava que aquelas pessoas tivessem a fé despertada. Para entender que ele próprio, ali, que estava falando com eles, era o pão de Deus. Era a palavra, o ensino que ele estava trazendo deveria ser, então, comido, entendido, crido, guardado no coração, trazido para o seu interior. É isso que Jesus estava dizendo.
Então ele diz lá, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E no 27 ele diz, o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. A ideia é que Deus certificou Jesus, autorizou o seu Filho como o único que pode dar esse alimento. Então, voltando para o maná era temporário, e aqui Jesus está dizendo, eu sou aquele que pode dar a você a vida eterna. Eu recebi o selo de Deus em mim. O Pai me certificou. Foi Ele que me mandou para dizer isso. Né? John MacArthur diz assim, que a comida não tem utilidade alguma até que você a coma. Quando nos alimentamos, a comida passa a fazer parte integrante do nosso corpo. E comer é um ato pessoal. Ninguém pode se alimentar por outra pessoa. Da mesma forma, ninguém pode crer por nós. Portanto, comer significa alimentar-se, nutrir a alma, porque sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida, revelando que a vida eterna está nele, o verdadeiro pão do céu. Aqueles que experimentam Cristo e se apropriam dele pela fé têm segurança da vida eterna. Mas os seguidores rejeitam. As reações deles, eles rejeitam. No final dessa discussão lá na sinagoga, os resultados da mensagem de Jesus Cristo trouxeram para ele mais perda do que ganho, no sentido das pessoas não ficaram, elas foram embora. Ele perdeu a maioria daqueles que estavam seguindo ele. E a maioria rejeita a mensagem do Evangelho e volta à sua antiga vida. Por quê? Porque o que Jesus estava dizendo implicaria em compromisso, em abandonar práticas, em abandonar o Deus Moisés que eles tinham adotado para si. Então tem 3 fases essa rejeição. Escândalo. A mensagem de Cristo foi considerada rude, insuportável por eles. Eles eram seguidores de Jesus, mas não por muito tempo, né? Ali eles já debandaram. Estavam muito longe de ser discípulos, de fato. Eles eram só seguidores, aqueles que achavam bacana o que ele estava fazendo. Assim como hoje, né? Jesus, conhecendo o coração deles e sabendo que murmuravam, perguntou, isso escandaliza vocês? E ele perguntou isso não para os 12, embora esteja aí discípulos, né? Aquelas pessoas que seguem. Ele não estava se dirigindo aos 12, ele dirige-se aos 12 mais para frente, né? Ele falou para todos, isso escandaliza vocês? Eu dizer que vocês devem comer da minha carne e beber do meu sangue? O que acontecerá com vocês, então, se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Se acharam ofensivas as declarações de Jesus, o que vão pensar quando o virem na cruz? Jesus sabia o que representava essa pergunta para eles, né? Se a linguagem que ele usou era ofensiva, a crucificação, então, era um escândalo ultrajante de quem alegava ser o Messias. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós vemos isso em 1 Coríntios 1, 23. Nós, porém, Paulo falando, né? Pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por quê, gente? Porque o judeu esperava um Messias político, né? Um líder com poderes sobrenaturais. Não alguém que seria amaldiçoado por Deus, porque quem fosse crucificado, na leitura deles, era uma pessoa que estava sendo, então, amaldiçoada por Deus. Esse é um comentário da Bíblia Vida Nova, do pastor Russell Shedd. A incredulidade deles, Jesus apontou o caráter vivificador de sua palavra. O espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, Jesus Cristo diz. Não é como se a carne, gente, não significasse nada. Esse comentário aqui do Carson achei importante colocar. Afinal de contas, a palavra, né, tornou-se carne. Nós vemos lá no capítulo 1, 14. Mas quando todo o foco de atenção é sobre a carne, sobre sinais, sobre o que eu posso fazer por vocês do ponto de vista material, então o real significado de Jesus é perdido. É isso que quer dizer. Entendem? Importante colocar isso. Então, quando Jesus Cristo fala o Espírito da vida, ele está dizendo, eu
sou o portador da vida. Eu tenho o Espírito. A gente vê isso aqui no capítulo 1, no versículo 32. João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Aquele a quem Deus dá o Espírito sem limites e que, portanto, fala as palavras de Deus. No 3:34. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, isto é, são o produto do Espírito. As palavras de Jesus, corretamente entendidas e absorvidas, geram vida, produzem vida. Só os milagres não produzem. É isso que ele quer dizer, que a carne não produz. Precisa ter o Espírito, precisa ter Jesus, precisa ter o Senhor Jesus, o pão da vida, para que haja vida eterna. Então, se eles tivessem entendido o discurso de Jesus, eles não teriam ido embora, né? Eles teriam crido e permanecido seus discípulos, né? A maneira que nos alimentamos de Cristo é receber com prazer as suas palavras. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, de Jeremias. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Então nós temos na palavra de Deus outras expressões dessa ordem, sem causar espanto, sem causar ofensa, sendo entendidas, né? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Cristo. Mas observe que continuaram incrédulos à mensagem, enquanto Judas Iscariotes iria trair Jesus. Por essa razão, Jesus reafirmou a doutrina da eleição. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Só crê em Jesus, aquele que Deus atrair. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Eles abandonam Jesus. Aqueles que eram meros seguidores decidiram abandonar. Por quê? O que eles queriam, Jesus não daria. E o que Jesus ofereceu, eles não queriam. Então, veja, havia interesses diferentes, né? Muitos dos seguidores da Galileia, assim como os de Jerusalém, não foram aprovados no teste, né? Na construção maior que João faz, João tem aí o Evangelho e depois ele tem cartas, né? Mas no finalzinho da Bíblia, ele faz menção a esse texto aqui, ó. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, ou seja, se de fato tivessem crido, teriam permanecido conosco. Se tivessem entendido que Jesus é o pão do céu, teriam permanecido. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Nenhum deles havia crido, né? Então foram embora aqueles que não creram em Jesus. Os discípulos aceitam. Só os discípulos íntimos ficaram. Então Jesus perguntou: vocês também querem ir? Aqui eu coloco diferente. Vocês também querem ir, não é mesmo? Jesus sabia o que havia no coração deles, né? E Pedro responde, meio constrangido, mas ele responde, reconhecendo que é só Jesus que tem as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Né? Os 12 não escolheram Jesus, ele que escolheu os 12. O aparente fracasso catastrófico não foi imprevisto. Um deles era o diabo, Jesus Cristo declarou isso. O supremo adversário de Deus opera de tal forma por trás de seres humanos caídos, que sua malícia se torna deles. Jesus pode discernir a fonte e a rotula adequadamente. Aqui é um comentário também do Carson, né? O que está querendo dizer aqui é que Jesus sabia que haveria entre aqueles 12 um que iria traí-lo, né? Que se deixaria levar, que seria usado pelo diabo para trair Jesus. Então, gente, nós estudamos a identidade, a autoridade de Jesus e a mensagem que ele dá, né? Aprendemos que ele é o Senhor sobre a natureza e sobre a salvação. Vimos também que a mensagem do Evangelho foi rejeitada pela maioria e aceita por uma minoria.
Portanto, nós devemos nos render completamente ao senhorio de Jesus e jamais rejeitar a sua mensagem. Lembremos-nos que a nossa reação diante dele ou do que ele faz revela o que somos. Se estamos seguindo a Cristo pelo que ele pode nos dar, pelas bênçãos que ele pode nos dar, ou se estamos seguindo a Cristo porque entendemos que ele é Deus, que nos rendemos aos pés dele. Eu tenho certeza que isso está reafirmando a nossa fé, né, irmãos? E eu queria saber isso. O que o Espírito Santo foi te mostrando através desse estudo? E aqui eu vou interromper a minha transmissão aqui, meu compartilhamento. Avancei o horário, são 10h07, mas eu gostaria de ouvir vocês. O que o Espírito Santo te falou? O que você entende como uma condução do Senhor diante desse estudo? Ruth, eu acho que seria legal o pessoal postar lá no grupo, porque eu não sei se eventualmente tem gente que vai para a igreja presencial e aí fica complicado do tempo. Tá. Eu hoje não vou, né? Mas não sei se tem alguém que vai. Aí se tiver, acho que... Se tem alguém que vai, fica à vontade. Você pode dizer isso lá no nosso grupo, sim. E agradeço até a presença, me desculpe, eu avancei, mas realmente é muita coisa e a gente, pelo menos eu pretendi trazer em detalhes, né, alguns pontos, então acho importante que a gente tenha esse momento aqui. Se alguém vai, fica à vontade, pode sair da turma aqui, da classe, e seguir. Senão, a pergunta está valendo. Vamos dar só 5 minutinhos aqui. O que o Espírito Santo falou com você? Eu estou saindo, então. Abraço para você. Deus. Abraço. Deus abençoe, obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Se não temos algum depoimento nesse sentido, a gente pode também encerrar. Mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma coisa que deve ser melhor trabalhada, enfim. Ruth, a minha percepção, na verdade, só um comentário, né? É importante, eu acho que a gente perceber isso, que não somos nós que convencemos ninguém. Às vezes a gente quer falar de Cristo e a gente quer convencer as pessoas. A gente usa, né, uma forma de abordagem como se a gente fosse convencer. E o nosso papel não é esse, o nosso papel é falar, apresentar o plano da salvação, viver de modo a testemunhar isso na nossa vida, mas não somos nós que convencemos. Né? Eu acho que o que a gente tem que aprender é a ter um convívio de harmonia, de amor, de aceitação com os outros, né? Com o ser humano, que hoje a gente tem perdido isso, a gente olha para as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas acreditam, mas a gente não olha como ser humano muitas vezes, né? E eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né? Que é Deus que convence, é o Espírito que convence. Sem dúvida. Certíssimo. E por isso que eu comentei lá no nosso recapitulando ainda, nós temos compaixão pelos perdidos. Porque Jesus teve compaixão. E na medida que ele foi se envolvendo com as pessoas, né, como você falou, tem muito isso, relacionamento e você saber dosar e entender que não é a gente que convence. Você pode ter até uma boa forma de se expressar e tudo, de comunicar a verdade, mas melhor do que Jesus, né? Impossível. E pessoalmente ele não teve de volta a fé daquelas pessoas. Então, seria pretensão da nossa parte querer que a nossa forma de falar e tudo convencesse, né? E na verdade não é. Como a Sandra comentou muito bem, é a nossa forma de viver que faz a diferença para o outro poder. Não é ser convencido pela nossa vida, ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas nós somos uma maneira deles verem essa verdade
sendo vivida, experimentada. Sim, É isso que eu ia falar, né? Que Jesus, pode falar, ele Edna. deu a ordem para que a gente pregasse o evangelho, né? Como igreja do Senhor, nós devemos pregar o evangelho. Não que seja algo nosso, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, né? E aqueles que ouvem são do Senhor, são escolhidos de Deus. Então Deus envia nos envia para falarmos desse amor, falarmos desse, porque e ele poderia ter escolhido os anjos, poderia ter escolhido quem ele quisesse, mas ele escolheu a nós para pregarmos o evangelho. E por isso que devemos pregar o evangelho. Não somos nós que convencemos, claro, mas através da palavra do Senhor, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Portanto, nós devemos sim pregar a palavra de Deus onde quer que estejamos. Deus nos dá oportunidade para isso, muitas vezes. A gente que não se atém a isso, muitas vezes a gente se cala, né? E Deus quer que falemos, porque Ele disse que se nós não falássemos, as pedras clamariam. Então, eu gosto de evangelizar, eu gosto de falar do amor de Deus, não que eu convença, mas que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, convence, né? E eu gosto também de pensar muito em algo que está no texto, que diz que de forma nenhuma Deus lança fora, né? Aqueles que deu a Jesus Cristo, né? Vai rejeitar, né? Ele não rejeita. Então, aquele que ouviu a palavra, que creu, eu creio que esteja salvo, né? Eu tenho muito isso na minha mente, de que muitos se afastam da igreja, mas que são do Senhor. E que eu tenho orado a Deus assim, Senhor, traz os nossos filhos, traz aqueles que saíram da igreja, que está fora do aprisco das ovelhas, porque o Senhor de forma nenhuma lança fora, né? Sim. Inclusive eu peço até a Deus, coloca pessoas, né, cheias do Espírito Santo para falar para essas pessoas. Amém. Né? Então eu gosto muito de pensar nisso. Eu gosto muito de pensar nisso, que o Senhor de forma nenhuma lança fora. Posso comentar uma coisa bem rápido, Ruth? Sim. Não, só aproveitando a fala da Sandra, da Edna, muito boas, aula também, mas enfim, isso eu falo depois lá no grupo. A doutrina da eleição é uma doutrina que muita gente ela confunde, ou para muita gente as pessoas perguntam, mas se Deus é justo, como ele pode escolher uns e outros não? Mas o que nós vimos aqui no texto é exatamente isso. E isso não mostra que Deus é injusto, pelo contrário. A partir de Adão, então quando o homem tem o pecado original, todos estão condenados, todos. Ainda assim, por um ato misericordioso de Deus, ele salva alguns. Então isso é maravilhoso, irmãos. E aí quando a gente entende, compreende isso, é isso que você disse, Edna, assim, isso deve causar em nós, inclusive, o desejo de pregar o evangelho, porque nós também não merecíamos. Todos nós aqui na sala e todos que Deus escolheu não merecíamos. Nós estávamos condenados ao inferno. Então o que nós temos que fazer? Pregar. E a ação é do Espírito. E como bem disse e frisou a Edna, nós vimos na sala, né? Nenhum daqueles que Deus escolheu para si, ele vai deixar perder, né? Então, isso é muito bonito, isso é muito maravilhoso, né? E às vezes tem gente ainda que fala assim, mas então se Deus já escolheu, eu não vou fazer nada, porque ele já escolheu, ele que vai fazer. Pelo contrário, né? Esse é um sentimento de um falso crente, né? De alguém que não compreendeu essa verdade. Isso que eu ia falar. Não entendeu. Não entendeu essa verdade. Exatamente. E é uma das coisas importantes da lição de hoje. Jesus obedeceu. Ele reitera isso, né? Ele veio aqui não fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Pai que enviou ele. E ele foi obediente. E tem um versículo bíblico que diz, obediente até a morte, e morte de cruz, que foi entendida pelos judeus como um escândalo, né? Então, nossa posição é de obedecer.
Se Jesus Cristo nos deu essa ordem, e deu, né? Para a gente ir e falar, e pregar, e anunciar, e viver de forma digna. Então, essa é a nossa parte. O que é para a gente fazer é isso. O demais é dele a tarefa, né? Se nós obedecermos, podem ter certeza, nós estaremos contribuindo para a salvação de muitos que foram escolhidos e que depende, de certa maneira, esse depende, da nossa obediência. A obediência traz resultados para a glória de Deus, né? Por isso que é importante ter isso claro na nossa cabeça. Ter sido escolhido por Deus te dá responsabilidade, né? Não é algo que você levanta, nossa, eu sou escolhido, quem sou eu? Não é por mérito, né? De ninguém. Ô, Ruth, Né? outra coisa que fala sobre Judas Iscariotes, né? Que ele era um dos escolhidos. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido e ele era o diabo, né? Quer dizer, o diabo usou, né? Sem dúvida. E na igreja existe trigo e joio. Que se parecem, né? E teve uma palavra que Jesus disse, não arranque, deixe-os aí, porque o joio e o trigo, quando é muito pequenininho, quando está crescendo ali, você não sabe identificar. Então, deixe. Aí é pelo crescimento espiritual que a gente vê aqueles que são mesmo do Senhor, né? Porque muitas vezes, eu não sei se o inimigo usa essas pessoas para estar no meio dos escolhidos para tentar, para, sabe, sei lá. É um pensamento assim que eu tenho. Não sei se estou certa, né? Mas se vocês quiserem comentar algo sobre isso, né? É uma discussão longa, é uma discussão muito longa, assim, é uma doutrina para se estudar. A doutrina da eleição tem várias variáveis, vários aspectos. Eu não sei se dá para a gente seguir falando sobre, mas tem várias coisas. Mas a sua pergunta, a sua indagação é muito importante, Edna. Mas em resumo, né, a palavra de Deus vai dizer, inclusive, que Deus escolhe até o ímpio para o dia mau. Então, assim, esse texto, inclusive, que a gente estudou, ele mostra a soberania de Deus em todas as coisas. Tanto na rejeição dos judeus, quanto na pergunta, na confissão de Pedro, em vários aspectos. Né? Deus já sabe de todas as coisas. Deus já sabia, Jesus Cristo já sabia que Judas era aquele que iria trair. Ou seja, ele foi escolhido para isso. É triste, é duro, mas ele foi escolhido para isso, não para outra coisa. E muita gente fica chocada com esta realidade, né? Porque a própria Bíblia nos traz isso que você comentou, Edna, de que cresce junto joio e trigo. Quem vai fazer a colheita? Quem vai fazer a separação? Diz a palavra de Deus que não somos nós. A nós não está delegado nenhum tipo de juízo para ser estabelecido, né? Deus vai fazer essa separação. É Ele. Então, nós temos que nos render, né? Como o Renan acabou de colocar, o estudo também nos mostrou, é Deus que faz, do começo até o fim. O começo é o momento que uma pessoa se converte, e o fim? O fim é lá na glória. O fim é lá. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro agora, que diz assim, que naquele tempo Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai. E para outros, ele vai dizer, não vos conheço. Aí eles falam, mas como, Senhor, eu preguei no seu nome, né? Fiz tantas coisas, e como não sou escolhido, né? São aqueles que nós vimos no estudo. São pessoas que se aproximaram, pessoas que tinham um objetivo de tirar os benefícios, né? Mas não de viver, não de colocá-lo como Senhor, como Deus, né? Então isso realmente, gente, faz toda a diferença entre salvação e perdição. Essa é a diferença, né? Mas, irmãos, olha, excelente. Eu quero agradecer vocês. Desejo de verdade que o Senhor esteja completando esse estudo, né? A gente sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz, é todo dia, né? A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo. Por isso, então vamos lá, vamos conhecer, vamos crescer na graça, né? Deus esteja realmente completando isso, adicionando no nosso coração o que ele nos ensinou hoje para ficar, né? Para ficar lá, registrado, gravado, aprendido,
né? Você pode falar disso para alguém com confiança, porque o Senhor colocou lá no seu coração o entendimento da palavra dele. Eu vou orar, agradecendo a Deus por esse estudo e a bênção dele seja com vocês, tá? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque é o Senhor que nos ensina, porque através dela nós aprendemos mais a respeito do Senhor. Obrigada mesmo porque nós pudemos conversar sobre isso e vermos que o Senhor Jesus preparou tudo. O Senhor mandou ele vir aqui para nos resgatar, nos dar perdão, nos dar salvação, e ele cumpriu tudo, Senhor. Obrigada porque nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor nos dá a tua presença, a tua direção na nossa vida. É o Senhor que nos tira o medo, nos tira a angústia, nos tira os problemas, Senhor, que temos pela frente e achamos muitas vezes que não podemos transpor. Obrigada, Senhor, pela segurança de vida eterna que nós temos. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz no nosso lugar. Nós te agradecemos pela salvação, que entendemos melhor hoje ainda, que nós fomos eleitos pelo Senhor. Que, Senhor, nós sejamos pessoas que correspondamos ao teu amor. Que a gente te obedeça, a gente faça aquilo que é para nós fazermos. Guarda a nossa vida, nós te pedimos. Guarda o nosso coração, que sejamos fiéis a ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um beijo Amém. para vocês. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana, bom culto. Pessoas. É. Obrigada. Domingo, boa Tchau, noite. tchau. Tchau. 8 minutos para o culto. Obrigada, Ruth. Obrigada, Tchau. Renan. Um beijo. Obrigada, Ruth. Ótima aula. Obrigada. Vamos lá.